Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar como preencher a planilha sobre o Radier, ou seja, quais informações você deve informar para que você possa calcular os materiais de construção da Fundação Radier através da planilha calculadora da obra. Lembrando, o Radier é uma espécie de uma laje de concreto armado que fica abaixo do solo, que fica abaixo da casa. Esse tipo de fundação ela é muito boa quando o terreno não é muito firme, pois ela distribui o peso da casa uniformemente. Lembrando, quer saber mais? Clica aqui nesse botão e você vai ter acesso ao nosso blog com toda a explicação sobre como que é a fundação do tipo Radier. Lembrando também, normalmente ou você usa a fundação de viga baldrame, sapata isolada e estaca, ou você usa a fundação do tipo Radier. Dificilmente você vai usar essas duas combinações na mesma construção. Então vamos lá. O que você precisa informar aqui para calcular a quantidade de materiais do seu Radier? A primeira parte é você informar qual que é a largura e o comprimento do seu Radier. Aqui, a largura e o comprimento normalmente é igual ao comprimento da casa, ou seja, são aquelas mesmas medidas que nós informamos no cálculo do gabarito da obra. Usando nossa planta de exemplo, novamente, a gente vai ter 6 metros de largura por 14 metros de comprimento. E mais ainda, para você fazer o cálculo do concreto, você também vai precisar informar qual que é a espessura do seu Radier, qual que é a espessura do concreto que vai no seu Radier. Aqui no nosso exemplo, eu vou usar que a gente vai ter 15 centímetros de espessura e aqui novamente você tem também o concreto feito na obra ou concreto pronto. Lembrando, se você escolher o concreto pronto, ele já calcula. Se você escolher o concreto feito na obra, você precisa informar o traço, qual que é a proporção de cimento, areia e pedra para que a gente possa fazer esse cálculo. E mais ainda, o Radier ele não pode ficar em contato direto com o solo. Por isso, a gente usa geralmente uma lona de plástica para fazer a impermeabilização dele. Essa lona é colocada embaixo do Radier para que ele não fique com as armações de aço em direto contato do solo e nem que o concreto perca umidade para o solo. Aqui no caso você tem várias opções. Você pode escolher 3 medidas de lona conforme a disponibilidade da sua cidade. Aqui no nosso caso, eu vou supor que a gente vai usar lona de 4 por 50 metros. Ou seja, a gente vai precisar de 0,4 lonas dessa com essa medida. Ah, é muito pouco? Então eu vou usar uma lona menor, de 2 por 50 metros. E ela já é suficiente para eu fazer a impermeabilização do meu Radier. E mais ainda, o Radier também tem uma estrutura de aço. Geralmente aqui você coloca malhas de aço. E aqui você também tem 3 opções. Você tem uma malha pesada, que é quando tem mais ferro, né? As distâncias entre as barras é de 10 por 10 centímetros. Você tem uma opção média e uma opção mais leve de 20 por 20. Aqui no nosso caso eu vou escolher a de 15. Ou seja, com essa informação eu já tenho também qual que é o material necessário para eu comprar as telas, fazer a amarração delas e os espaçadores dessas ferragens. E mais ainda, aqui no Radier você também precisa informar qual que é as colunas de arranque, que são aquelas barras de aço, são aquelas colunas de aço que você vai usar depois para amarrar, fazer a junção com os seus pilares. Aqui também a gente vai usar o mesmo exemplo anterior. A gente vai usar na nossa planta, fazendo a estimativa que cada junção de paredes vai ter um pilar. Aqui a gente está estimando então que cada arranque vai ter 4 barras, o distanciamento entre eles, aqui no caso eu vou colocar de 20 centímetros, e no total a gente vai ter 14 peças, 14 unidades de arranque para depois fazer a junção com os pilares. E por fim, você também precisa calcular as formas de madeira para fazer o molde do Radier. Essas formas são as tábuas que vão ficar nas laterais para que você possa fazer a forma dele e colocar o concreto dentro dessas formas. Aqui novamente também você vai escolher entre sim para calcular essas formas e não caso você não vá calcular. Então vou deixar sim aqui e assim a gente já tem todos os materiais necessários para fazer o Radier, a Fundação Radier da nossa casa. Legal? Fácil, né? Com poucas informações você já tem todos os materiais calculados. Então, agora a gente concluiu a etapa de fundação. A gente falou sobre viga baldrame,
sapata isolada, estaca e radier. No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre como calcular a quantidade de tijolos e argamassa para o levantamento das paredes. Legal? Até lá!